Olá, bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com você neste despertar com Deus. Hoje vamos estudar em nossa jornada bíblica o capítulo 16 de Josué, com o tema Recebendo as Promessas de Deus. Você conhece as promessas de Deus a seus filhos? O que elas representam a você? Por que as promessas cumpridas por Deus no passado nos ajudam no presente e no futuro? Josué capítulo 16 contribui para o quadro geral da divisão e a alocação da terra entre as tribos, destacando os desafios enfrentados por várias tribos no cumprimento dos mandamentos de Deus. O capítulo também serve como um lembrete do processo contínuo de conquistas e posse da terra prometida, enfatizando a importância da fidelidade, diligência e confiança na orientação de Deus. Essa é nossa introdução no estudo do capítulo 16. Lembrando, é importante que você faça a leitura com atenção do capítulo completo na sua Bíblia. E então, você é nosso convidado para aprofundar o entendimento dentro do capítulo através deste estudo da jornada bíblica. Então agora, se você puder, com a sua Bíblia, acompanhe os comentários dos versículos dos principais pontos deste capítulo. 2 capítulos, o 16 e o 17, são dedicados às terras dadas à casa de José, ou seja, a Efraim e a outra metade da tribo de Manassés, que se estabeleceu a oeste do Jordão. O versículo 1 fala dos filhos de José. Apesar de José ser um dos 12 filhos de Jacó, ele não teve uma tribo com seu nome. Isto aconteceu porque José, como filho mais velho de Raquel, recebeu uma porção dobrada da herança, uma porção dupla. E esta porção foi dada aos seus filhos, Efraim e Manassés, que Jacó considerou-os como seus filhos. Lá em Gênesis, nós estudamos isto. Os maiores territórios e influência na porção mais ao norte de Israel pertenceu a estas tribos. Em ordem de primazia, a tribo de Judá aparece em primeiro lugar e em seguida os filhos de José. Houve 3 etapas sucessivas na distribuição da terra de Canaã sob a liderança de Josué. Primeira, o estabelecimento da tribo de Judá nas fortalezas do sul da Palestina. Segundo, o estabelecimento de Efraim e Manassés no centro do país e em alguns lugares fortificados ao norte. E terceiro, a distribuição das tribos restantes, a fim de preencher os espaços deixados entre Judá e José, e também para estabelecê-los em volta dos territórios dos primeiros, para que ficassem como que à sombra das asas deles. Um detalhe interessante, né? As terras de José, a fronteira sulina de Efraim passava desde Jericó até Betel, em direção ao oeste, e descia ao sul até Gézer,
e o litoral do Mediterrâneo. Agora o versículo 2, de Betel sai para Luz. Betel significa literalmente casa de Deus. E recebeu esse nome porque Jacó teve ali a visão divina registrada em Gênesis 28. Pelo que se diz em Gênesis 28, 19. Parece que o lugar ficava perto de Luz. As duas ficavam tão próximas que provavelmente passaram a ser consideradas uma só cidade posteriormente. O versículo 3 fala que terminando no mar, o mar Mediterrâneo. E o versículo 5, a fronteira norte de Efraim, que começava à beira do Jordão, no sul, e continuava para o oeste, perto de Siló. Ao sul de Siquém, e depois seguia o Uad, o ribeiro intermitente que só existia na época das chuvas. Versículo 6 fala de Siló, que significa repouso. Foi ali, em Siló, que os israelitas armaram o tabernáculo, uma vez conquistada a terra prometida. O verso 8, ribeiro de Caná, a palavra ribeiro é usada para se referir a uma torrente de inverno, época das chuvas. O nome foi denominado Caná, lugar de juncos, por conter grande quantidade desta planta. Gézer era uma cidade relativamente importante. É mais uma cidade onde a influência pagã e a idolatria emanou para levar Israel ao abandono do Senhor. O versículo 10, não expulsaram. A falha em não remover completamente o povo pagão e seus deuses da terra causaria muitos problemas à nação. O livro de Juízes registra muitas destas dificuldades. Os efraimitas foram acusados de não expulsar os cananeus de Gézer. Em lugar de fazê-lo, exigiram-lhes o pagamento de tributos. É provável que a real motivação para isso tenha sido a cobiça, para que os efraimitas pudessem ser beneficiados pelos serviços deles. A cidade e seus habitantes só foram destruídos nos dias do rei Salomão, quando Faraó, rei do Egito, tomou Gézer e deu a cidade à sua filha, esposa de Salomão. Ao permitirem os estrangeiros permanecerem no meio deles, os efraimitas se expuseram a um grande perigo espiritual. A história posterior desta tribo nos mostra que ela caiu tão completamente na idolatria que Deus, por meio de um profeta, declarou: Efraim está entregue aos ídolos, e deixai-o. Oséias capítulo 4, verso 17. O destino de Efraim e das outras tribos a ela associadas deve servir de advertência para nós cristãos hoje, a fim de que não se coloquemos em julgo desigual com os incrédulos. Este tipo de relacionamento quase sempre é prejudicial. Quando alguém professa estar em comunhão com os que amam ao Senhor, sem eliminar de forma determinada os hábitos que prendem a este mundo, corre o risco de sucumbir aos males que eles produzem. Um cristão não pode desejar manter a amizade do mundo, nem a associação com pessoas de mentalidade mundana, como fazia antes de sua conversão, sem ser influenciado por elas. A segurança espiritual depende de uma relação independente
com tudo aquilo que tende para o mal. Aqui finalizamos os comentários dos versículos. Estes comentários, eles estão no Comentário Bíblico Adventista, volume 2, página 260. Veja que importante ensinamento este capítulo traz para nós sobre o perigo de nos envolver com os costumes, os hábitos, das pessoas ímpias, daqueles que não querem servir a Deus. Agora, continuando nossa reflexão, creia nas promessas de Deus. Tendo perante vós as ricas promessas da Bíblia, podeis ainda dar lugar à dúvida? Podeis supor que, quando o pobre pecador almeja voltar e anseia abandonar os seus pecados, o Senhor lhe impeça severamente prostrar-se arrependido aos seus pés? Longe de nós tais pensamentos. Nada poderia ser mais prejudicial à vossa alma do que entreter tal preconceito de nosso Pai Celestial. Ele odeia o pecado, mas ama o pecador, e deu-se a si mesmo na pessoa de Cristo, a fim de que todos os que quisessem pudessem ser salvos e desfrutar a bem-aventurança eterna no reino da glória. Que linguagem mais convincente ou mais terna poderia ter sido empregada do que essa que ele escolheu para exprimir o seu amor para conosco? Diz ele: pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Isaías 49:15. Olhai para cima, vós que duvidais e tremeis, pois Jesus vive para fazer intercessão por vós. Agradecei a Deus o dom de seu Filho amado, e orai para que ele não tenha para vós morrido em vão. O Espírito convida-vos hoje, vinde a Jesus de todo o vosso coração, e podereis rogar sua bênção. Ao lerdes as promessas, lembrai-vos de que são a expressão de amor e misericórdia indizíveis. O grande coração de amor infinito inclina-se para o pecador com ilimitada compaixão. Temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, conforme Efésios 1, verso 7. Sim, tão somente crede que Deus é vossa ajuda. Ele quer restaurar no homem sua imagem moral. À medida que dele vos aproximardes, em arrependimento e confissão, ele se aproximará de vós, com misericórdia e perdão. Este lindo texto está no livro Caminho a Cristo, página 54. Que texto confortante, não é mesmo? Agora, convido você para aplicarmos o estudo do capítulo de hoje em nossas vidas. Muitas vezes, interesses pessoais levam-nos a mudar de ideia, quando interesses e ideias deveriam ser regidos pela palavra de Deus. A Bíblia deve ser a regra de fé para que nossas inclinações não resultem em complicações futuramente. Nossas fraquezas precisam ser sufocadas pelo poder da vontade de Deus em nossa vida, gerando atitudes que nos levem a vitórias plenas. Sob a regência do líder instituído por Deus, os filhos de José, Manassés e Efraim, alcançaram as suas heranças na terra de Canaã. Todavia,
há um detalhe que não deveria existir. Observe estes tópicos. Primeiro, relato geral das fronteiras dos filhos de José na terra prometida. Segundo, a descrição da herança de Efraim, território e cidades. E terceiro, a exposição da pequena falha da tribo de Efraim, no verso 10. Que eles não expulsaram os moradores ali da sua região. Tem coisas que fazemos que parecem boas, mesmo que diferem um pouco da orientação divina. Decisões tomadas adaptando as orientações de Deus, pensando melhorar o que Deus pediu, traz consequências. Não podemos dar brechas ao inimigo. Ele aproveita qualquer fresta, mesmo na missão de Deus, vivendo suas promessas. Se descuidarmos, deixaremos um cantinho e será o suficiente para o inimigo fazer a festa. Josué capítulo 16 termina da mesma forma que o capítulo 15. Nem Judá, nem Efraim expulsaram totalmente os inimigos de seus territórios. De acordo com Deuteronômio, capítulo 7, versos 1 a 5, o fracasso em erradicar a população original de Canaã teria sérias consequências para o povo de Deus. Mas Efraim não expulsou os cananeus que habitavam em Gézer. Atenção! Praticar apenas um pouco daquilo que alardeamos acreditar pode resultar em tristezas, frustrações e angústias. Contentar-se com o sucesso parcial pode gerar fracasso total. Permitir que inimigos, ainda que subjugados, humilhados e escravizados, vivam quando Deus pediu que fossem todos eliminados, é garantia de grandes perigos. Isto, hoje, pode ser entendido como permitir pecados. Pecados que são alimentados, acariciados em nosso coração. Impossível é servir a Deus plenamente dando espaço para inimigos de Deus em nossa vida. Tem coisas que usamos como justificativa, visando acalmar nossa consciência. Entretanto, por mais que exista explicação lógica, diferir do plano divino implica em prejuízo próprio. Às vezes, aquilo que sentimos, desejamos e apreciamos afetam as nossas crenças. Crenças deterioradas resultam em atitudes erradas que trazem situações indesejadas. Deus deu Jesus para dar-te vitória total sobre o pecado. Por isso, não se conforme com um sucesso parcial em sua vida espiritual. E agora, nosso momento final de reflexão. Acostumados a julgar pelo que vemos, muitas vezes nos precipitamos, pensando que estamos fazendo algo bom, quando na verdade estamos prejudicando não apenas a nós mesmos, mas também nossa família. Ficar com os moradores de Gézer como escravos soava melhor do que o trabalho de livrar-se deles. Assim permitiram que os costumes pagãos daquele povo fossem infiltrados no meio deles, o povo de Deus. Hoje, corremos o mesmo risco, ou até pior. A tecnologia pode ser um instrumento fantástico a favor do Evangelho, pelo alcance que de outra forma não seria possível, mas
também pode ser uma arma letal quando utilizada visando fins egoístas? Estamos utilizando esta ferramenta para o avanço da obra de Deus? Ou ela tem sido um mal incontido, minando a cultura deste mundo dentro de nosso lar? Olha só esta análise. Estamos tão perto de alcançar a herança prometida, amados. Seja nossa oração. Cada dia, a minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Lamentações, capítulo 3, verso 24. Vigiemos e oremos. Amém? Que Deus seja louvado pela palavra que nos traz neste dia. Que nós possamos, como está em Hebreus 10, 23, apegar-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que possamos expulsar de nossa vida tudo aquilo que desagrada a Deus. Este é o ponto principal do estudo de hoje. Agora eu convido você para falar com Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Muito obrigado, Senhor, pela sua misericórdia, que se renova mais um dia, em mais um despertar. Obrigado pelo teu ensinamento, pelos teus ensinos no estudo de hoje. Queiras nos ajudar para que estas lições possam ser colocadas em prática em nossa vida. Ajude-nos a expulsar de nossa vida tudo aquilo que venha, Senhor, trazer riscos e perigos para a nossa alma, para o nosso relacionamento contigo. Purifica-nos de todo pecado. Abençoe cada pessoa que está acompanhando este estudo e esta oração em mais um dia de nossa jornada. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Não esquecendo que você vai ajudar este projeto, deixando o seu like, compartilhando e comentando também o estudo de hoje. Um grande abraço, tenham um ótimo dia e também uma ótima semana. Tchau, tchau.